Fala, rapaziada, tudo bem? Novidades do Corinthians. O Timão pronto para pegar o Cuiabá neste sábado às 9 da noite na Neoquímica Arena. É isso aí, novidades na escalação. O Guedes quer jogar. Balbuena está de volta. Juliano deve começar entre os titulares. O Rafael Ramos já está à disposição do técnico Vitor Pereira. Confronto dos portugueses. Cereto News, o noticiário mais completo do Corinthians, chegando para você. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Entre no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, compartilhe as lives. É isso aí, interaja e faça o seu comentário. O seu comentário faz muito a diferença. Cereto, é o seguinte, rapaziada, quero dizer a vocês que o Corinthians joga neste sábado, às 9h30 da noite, atenção, às 9 da noite contra o Cuiabá na Neoquímica Arena. Jogo, horário chato, hein? Sabadão, 9 da noite na Neoquímica Arena, mas é isso, esta é a tabela do Campeonato Brasileiro, jogo do Corinthians, depois o Corinthians joga contra o Cuiabá, depois joga contra a equipe do Juventude fora de casa, depois contra o Atlético Paranaense. São jogos que antecedem a Copa do Brasil. O Corinthians deve ter o confronto no dia 12, né? Todo mundo com a cabeça na Copa do Brasil. Todo mundo, olha só, os jogos que antecedem a Copa do Brasil. Dia 28 já foi, né? O Corinthians ganhou do Atlético Goianiense. Dia 1º de outubro, neste sábado, portanto, começa o mês de outubro, mês importantíssimo para o Corinthians, este jogo contra o Cuiabá. No dia 4 de outubro, jogo contra o Juventude na terça-feira. Dia 8, lá em Caxias do Sul. Dia 8 de outubro, o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense é exatamente o jogo que antecede o jogo do dia 12 de outubro, que é contra o Flamengo. Por isso mesmo, o técnico Vitor Pereira está pensando numa gestão de elenco. E ele tem falado sobre isso, sobre dar uma rodada no elenco mais uma vez. Mas, Cereto, o Corinthians parou agora, ficou descansando 10 dias. Os jogadores vão descansar outra vez? Pois é o Vitor Pereira, ele sabe o que faz, né? Ele tá pensando de fato em segurar os jogadores para a partida contra o Flamengo. Ele tem dito o seguinte: se eu mantiver a equipe, ele disse o seguinte, né? Depois na última entrevista coletiva, se eu mantiver a equipe titular, teoricamente titular, até o jogo contra o Flamengo, eles vão chegar mortos no jogo. Vou ter que fazer uma gestão que nos permita não sermos radicais e sermos competitivos. O que significa isso? Não ser radical significa não tirar todo mundo, não botar um time completamente reserva. Significa mudar algumas peças na equipe. Precisamos ser cuidadosos. Caso contrário, vamos chegar sem capacidade de jogarmos em ritmo alto. É preciso ter cuidado com as lesões para que os jogadores não tenham sobrecarga. A gestão é obrigatória. Então ele está preocupado em machucar alguns jogadores e por isso 3 jogadores devem ser poupados no jogo deste sábado. O Fagner, lateral direito, o Fábio Santos, lateral esquerdo e principalmente o Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogador que é olhado com muito cuidado pelo Vitor Pereira. E recebeu uma marcação muito forte no jogo contra o Atlético. Tá aí, ó, próximo confronto, Corinthians e Cuiabá, tá a foto, a estampa do Renato Augusto, mas ele não deve jogar, deve ficar no banco de reservas, entrando no segundo tempo. Quem quer jogar de todo jeito é o Guedes. Guedes quer jogar, o Guedes quer jogar. Roger Guedes está dizendo que vai jogar de qualquer jeito. Foi perguntado na zona mista, na zona de entrevistas, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, sobre o Vitor Pereira ter dito da questão do rodízio, e ele falou: ó, o Vitor Pereira sabe que eu quero jogar, que comigo não tem essa, eu quero jogar todas. Ele que tem feito uma dupla perfeita,
uma dupla dinâmica e perfeita, absolutamente sintonizada com o Yuri Alberto, uma dupla cada vez mais afinada, e é nessa dupla que o torcedor corintiano confia para dar mais uma vitória para o Coringão no Campeonato Brasileiro. O Balbuena deve retornar ao time. O Balbuena não jogou na partida contra o Atlético Goianiense porque estava na seleção do Paraguai, mas ele deve retornar ao time e já fica à disposição do técnico Vitor Pereira. Eu falei do Roger Guedes. O Roger Guedes, ao lado do Duqueiroz, são jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Corinthians sob o comando do técnico Vitor Pereira. O provável time do Corinthians para pegar a equipe do Cuiabá, eu falei do Rafael Ramos, né? O Rafael Ramos, ele tá liberado também, o Rafael Ramos pode pintar como novidade, no lugar do Fagner, o lateral direito português, olha aí o Rafael Ramos, já está recuperado de uma contusão e à disposição do técnico Vitor Pereira, pode ser uma novidade entre os titulares, assim como o Juliano, também deve começar entre os titulares, o Juliano, que é o reserva imediato do Renato Augusto. O provável time para pegar o Cuiabá seria esse aí, ó, Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Balbuena e o Piton, Fausto Vera, o Duqueiroz e o Juliano. O Watson é no lugar do Mosquito, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Você vê que tem algumas mudanças em relação ao time que venceu o Atlético Goianiense, mas é um time que tem qualidade suficiente para vencer a equipe do Cuiabá. Não é um time completamente reserva, mas também não é o time considerado titular do Corinthians. Mas é o time, eu diria que é um time modificado, mas é um time com quase força máxima da equipe do Corinthians. E vai ser o confronto entre os portugueses. O Vitor Pereira, de um lado, treinador do Corinthians, e o técnico do Cuiabá, que é o Antônio Oliveira, que também é português. Tem 39 anos, o VP tem 54 anos, né? O VP é mais experiente. O Antônio Oliveira tem apenas 39 anos. O Antônio Oliveira foi auxiliar técnico do Gesualdo Ferreira no Santos e do Paulo Autuori no Atlético Paranaense. Ele também foi técnico do Atlético Paranaense antes de ser contratado pelo Cuiabá. O confronto entre os portugueses. O Cuiabá que tem outros velhos conhecidos do torcedor corintiano. Você lembra do Rodriguinho, torcedor corintiano? Claro que lembra, né? O Rodriguinho é um dos ídolos recentes da história do Corinthians, fez muitos gols com a camisa do Corinthians. Olha só, agora ele veste a camisa do Cuiabá. Tomara não tenha o negócio da lei do ex, né? Mas o Rodriguinho certamente vai ser muito aplaudido pela torcida do Corinthians, que gosta muito do Rodriguinho, que foi campeão brasileiro em 2017, sendo um dos melhores jogadores do time do Corinthians, vestindo a camisa do Timão. Outro jogador que tá no Cuiabá, se você não sabe, você vai saber. Eu caí de costa quando eu soube. O Sid Clay. Olha só o Sid Clay. Olha o fofão aí, Sid Clay. Esse o torcedor do Corinthians não tem boas lembranças, pelo menos na segunda passagem, né? Na primeira passagem ele até que teve boas o corintiano tem boas recordações dele na primeira passagem, mas na segunda passagem ele não foi bem no Corinthians. O goleiro Walter tá machucado, não joga mais essa temporada. Ó, esse aí é o Marlon, que também jogou no Corinthians, zagueiro que também jogou no Corinthians. Então é um time com velhos conhecidos, tem também o atacante André Luiz, que passou pelo Corinthians, também tem emprestado. É um time com velhos conhecidos. Agora, é um time, né, o Cuiabá, que está lá na parte de baixo da tabela de classificação. O Corinthians não pode perder pontos, sobretudo jogando em casa. Já não basta que o Corinthians no primeiro turno foi derrotado para o Cuiabá, né? Que é absolutamente lamentável essa derrota. Perdeu de 1-0 lá em Cuiabá. Não pode perder novamente. O Cuiabá está na 17ª posição. Só tem 7 vitórias até agora no campeonato. Está lá embaixo na tabela de classificação. É um dos lanternas do grupo. Aliás, o Corinthians pegou uma série de confrontos contra a lanterna, né? Contra times lanternas, né? Contra times que estão na zona de rebaixamento. Pegou o Atlético Goianiense, vai jogar contra o Cuiabá e depois vai jogar contra o Juventude. O Corinthians, por sua vez, está na 4ª posição com 47 pontos ganhos. Está atrás do Internacional, que tem 50 pontos, atrás do Fluminense, que tem 51,
E o Palmeiras está disparado na frente com 60. E atrás do Corinthians está o Flamengo bem pertinho com 45 pontos e também o Atlético Paranaense com 44. Por isso, mais do que nunca, a importância de vencer a equipe do Cuiabá para se manter entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E quero dizer também sobre o Maicon. O Maicon não deve ser relacionado. O Maicon vai completar o 14º jogo fora do Corinthians. O Maicon está sendo preparado para jogar os jogos finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, neste momento, o Maicon não deve ser relacionado. É claro que o Corinthians não divulga a escalação, mas ele não tem treinado no campo com os demais jogadores. Ele está fazendo um processo de academia, um processo de fortalecimento, então o Maicon não deve ser relacionado para este jogo. Talvez para o jogo contra o Juventude na terça-feira, ou até para o jogo contra o Atlético Paranaense, são os jogos que antecedem aos confrontos da Copa do Brasil. Mas para esse jogo contra o Cuiabá, o Maicon não deve ser relacionado. São as novidades do Corinthians. Faça o seu comentário, quero ler os seus comentários aqui, você que participa, você que nos escreve aqui no canal do Cereto, a sua opinião é muito importante para a gente. Por exemplo, Marcos Roberto, o VP teve 10 dias de preparação e mesmo assim levou um sufoco do fraco Atlético Goianiense. Contra o Flamengo não podemos jogar assim. Temos que jogar de igual jogou contra o Fluminense. O pessoal já está pensando no jogo contra o Flamengo, né? O Edivaldo Emídio, caro Cereto, foram dias de treino para aprimorar a parte técnica. E o futebol apresentado pelo Corinthians foi de doer os olhos. Se jogar assim contra o Flamengo, vai tomar uma goleada. Pensando, o pessoal fazendo uma análise do que foi o Corinthians, esse trio de ataque do Corinthians está mortal, Guedes, Yuri e o Mosquito. Estou muito confiante, entrosamento quase 100%, o único que ainda não me como titular, porque está muito fraco. O que me desce como titular é o Duqueiroz. Maicon tem que voltar logo para a final da Copa do Brasil. É o que se espera. Eu só quero perguntar uma coisa, tá dizendo aqui o Sebastião dos Reis Ribeiro. Por que o Corinthians erra tantos passes e não consegue acertar o gol? O Duqueiroz e o Fausto Vera jogam bem, mas na hora de finalizar eles não acertam o gol. E o Roger Guedes perde muito gol. Torcedor. E o Cris Oliveira, Yuri Alberto e Roger Guedes deram liga. Eles estão se complementando bastante. Com um bom treinamento e entrosamento, eles vão longe. É a dupla dinâmica do Corinthians, Roger Guedes e Yuri Alberto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações e para você se tornar o youtuber espectador mais bem informado sobre as coisas do Timão. Você tá gostando? Deixe o seu like, compartilhe os vídeos e faça o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante aqui. Me segue também nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. Olha só, nesse sábado, então, tem jogo do Corinthians contra o Cuiabá às 9 da noite. E às 11 da noite, logo na sequência, tem o Boa brincadeira, é isso aí. Vamos fazer o pós-jogo logo às 11 da noite, logo na sequência do jogo entre Corinthians e Cuiabá. Te espero lá, continue no canal. Tchau.